for today's is mag-vlog, malamang. Vlog kung ano-ano. Go! Maga-tiktok kami, guys. Dito una ako. Alas na. Wala ko ano naman. Papaalam na daw siya. So guys, may marami pa kaming gagawin. Yeah. So, maglalaro. Lalabas. Dito una kasi. Nakalimutan. Ilang take yan? Ang galing ko. Saba. 1, 2, 3, go. Ganito yung gaganda siya. Nasubuga mo siya. Last. Last na to. Ay, tama na yun. Isa pa. Tama ba yung step? Ha? Tama ba yan? Oo. Yung akin, tama yung sa'yo. Hindi ko pa nakikita yun. Okay na ako. Humingal ako. Saan gagawin? Uy, dito tayo. Four minutes. Iba namang sayaw kaya.
Ibang sayaw. Ibang sayaw. Kahit anong sayaw. Basta ibang upload ko lang. Hindi, kasali ako nun. Ano, nabura ko? Ayan. Professora, que conta é essa? 20 mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil, professor é Zig Seven. 20 mais 20, Yun lang, oh. 20 mais 7. Yay, ganito. Professora, que conta é essa? 20 mais 20, Ayan, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil, professor é Zig Seven. Okay lang. 20 Alam mo na? mais 20, mais 20, mais 7. Ang bilis ko ah. Lobat ka na, girl. Kaso ang ano? 5 conhece. Professora, que conta é essa? 20 mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil, professor é Zig Seven. 20 mais 20, mais 20, mais 7. Aí você conhece. Professora, que conta é essa? 20 mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil, professor é Zig Seven. 20 mais 20, mais 20, mais 7. Você conhece. Você conhece. Lakas. Você conhece. Professora, que conta é essa? 20 mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil, professor é Zig Seven. 20 mais 20, mais 20, mais 7. Você conhece. Aí é muito... Você conhece. Professora, que conta é essa? 20 mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil, professor é Zig Seven. 20 mais 20, mais 20, mais 7. Aí você conhece. Professora, que conta é essa? 20 mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil, professor é Zig Seven. 20 mais 20. Over kasi sa ganun. Você conhece. Ako. Você conhece. Professora, que conta é essa? 20. Você conhece. Você conhece. Professora, que conta é essa? 20 mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil, professor é Zig Seven. 20 mais 20, mais 20, mais 7. Aí você conhece. Professora, que conta é essa? 20 mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil, professor é Zig Seven. 20 mais 20, mais 20, mais 7. Você conhece. Okay na to? Professora, que conta é essa? 20 mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil, professor é Zig Seven. 20 mais 20, mais 20, mais 7. Você conhece. Uy, dito to. Wait lang, guys. Wait, ito tayo. Magpakita ko na. Ano? So, nandun siya. May ginagawa siya. Game. Ano iba pala? Vlog. Ano ba pwede i-vlog? Sali ka. Okay lang. Okay, matcha. So, yun lang, guys. Masarap matcha ng ano? Masarap. Yun, guys. Bye! So, guys. Subscribe na, guys. So, bye! Dapat lasa eh.